Pois bem, vamos lá. O assunto hoje será a grande tribulação. A grande tribulação é um período de terrível sofrimento mencionado na Bíblia. Como eu falo, quando Jesus, na visão pré-tribulacional, lembre-se que tem a pré, tem a mede ou meso-tribulacional e a pós-tribulacional. Nós descremos da pós e da mede ou meso, por vários motivos. Embora que a pré seja a mais recente tese sobre isso. A pré é muito recente em relação às outras. Mas nós estamos afeitos a ela porque não somos pós-milenistas, não temos a visão do catolicismo romano. Então o pós-tribulacionismo está muito ligado à visão preterista dos pós-milenistas. Então não tem muito fundamento, porque o milênio ainda vai vir, não aconteceu. Então, para eles, nós estamos no pós-milênio. Então é uma coisa meio absurda. E o pós-tribulacionismo, ele fala sobre os 7 anos acontecerem com a igreja na terra, que é outra coisa totalmente sem fundamento. Porque não tem como Deus livrar o seu povo, o povo estando debaixo de tanta tribulação. Então, 3 anos e meio de paz, porque esse tratado vai trazer paz. Paz mesmo. Uma paz falsa, mas uma paz que vai existir. E essa paz quer dizer que durante esse período o mundo vai entrar em harmonia no campo político, no campo social. Então, no campo social, o politicamente correto vai ficar mais fortalecido. As pessoas vão aceitar as diferenças, por isso que há uma mídia forte ensinando as pessoas a aceitar o que é diferente, concordar com o que é diferente. Então, 2 homens se beijando, 2 mulheres se agarrando, isso aí não tem problema. Menino casando com adulto, pai casando com a filha, filha casando com o irmão com a irmã. Então, tudo isso está se tornando lei, inclusive está sendo legislado isso, para que tudo isso seja aceito pela sociedade. Não temos problema nenhum, segundo eles, com qualquer tipo de afinidade entre pessoas ou entre pessoas e qualquer outra coisa. Então, nós estamos vivendo isso, a implantação da visão de paz do anticristo, onde todos podem conviver com suas diferenças. Então, isso aí já é o reino do anticristo na terra sendo implantado. Então, durante esse período, as pessoas vão pôr de lado as suas discussões ideológicas, porque haverá uma sensação de paz no mundo. Então, economicamente falando, muita gente vai se dar bem. O pessoal que gosta de dinheiro, então, vai ficar com a burrinha cheia, porque vai ter prosperidade nesse período. Desde que as pessoas sejam trabalhadas para o que vem. Então, vamos supor, hoje você já está vendo as startups ensinando o povo a trabalhar com online, né? Tudo é online, tudo é via internet, computador, tudo está sendo manipulado via online. Isso também é uma preparação forte do sistema do anticristo. Então, as pessoas estão sendo habituadas a pagar e a vender online. Essa pandemia ela só fez agilizar o que já estava sendo feito. Então, ela gerou mais força, porque o medo dá uma força tremenda. As pessoas ficaram com medo e, com esse medo, elas preferem em casa fazerem suas compras. Elas preferem não mais ter o contato físico. Então, isso tudo é uma baita de uma preparação, uma agilização do processo. Claro, nesses 3 anos e meio, as pessoas vão ser habitualmente preparadas para isso. Tudo vai vir nesse sentido. Tá? A gente já tem aí carro que funciona a energia solar, que vão ser colocados no mercado, agora, talvez no ano que vem. Alguns carros já funcionam
No Japão, por exemplo, eu já vi carros sem motorista. O próprio carro, você digita para onde vai e o carro te leva. Piloto automático, totalmente automático. Aqui no Brasil tem, se você for em algumas concessionárias, você vai ver os carros mais modernos, eles estacionam sozinhos. Você aperta um botão e ele faz, ele estaciona, o carro não bate porque tem sensor em todos os lados. Enfim, mas isso aí é fichinha do que eles já fizeram e do que está por vir. Ontem na TV vimos cachorro robô, né? Servindo as pessoas álcool gel. No Japão, atendentes em hotéis são robôs. Então você chega, tem um robô lhe atendendo. Todo o sistema de quarto é robô. Então as pessoas não falam com gente, só falam com máquina. O processo é esse. A imagem da besta, ela vai falar. Por quê? Porque temos toda uma tecnologia preparada para essa questão de fazer um robô já fala, né? Imagine com o alcance da internet mundial, né? Então você vai poder falar para o mundo todo, uma imagem vai poder falar para o mundo todo. Isso já é fácil de acontecer. Então essa profecia já foi, já pode, a qualquer momento pode acontecer isso aí. Na hora que o anticristo implantar o sistema, a imagem dele pode falar à vontade. Vamos lá. A grande tribulação é um período de terrível sofrimento mencionado na Bíblia. Esse período ocorrerá nos momentos finais da história. Praticamente todos os cristãos concordam que haverá grande tribulação, embora discordem sobre sua cronologia e finalidade. Na atualidade, apenas alguns poucos cristãos entendem que não haverá uma grande tribulação final. Normalmente, eles adotam uma interpretação mais preterista dos textos bíblicos que falam sobre a grande tribulação. Esses cristãos são mais comuns dentro de uma posição escatológica chamada pós-milenismo. Muitas passagens bíblicas falam de uma grande tribulação futura. Entre elas, a mais conhecida é aquela em que Jesus falou sobre a grande tribulação em seu sermão profético, Mateus 24. O apóstolo Paulo também se referiu ao período da grande tribulação em 2 Tessalonicenses 2. O livro do Apocalipse, em diversas passagens, fala sobre ela. Apocalipse 7, 13, 19, 13, 19 e 20, né? Quando ocorrerá a grande tribulação? A Bíblia não estabelece uma data sobre quando a grande tribulação acontecerá. Ela apenas nos informa que será nos momentos finais da presente era. Também é dito que a grande tribulação é antecipada pelo princípio de dores, nos momentos finais da presente era. Qual é a frase mais conhecida que a gente ouve muito nas propagandas? Uma nova era está chegando. Então, nos momentos finais da presente era, porque vem uma nova era chegando. Então, é dito que a grande tribulação é antecipada pelo princípio das dores. Um período que abrange desde o primeiro século até os dias em que culminam os dias finais de tribulação. Mas, realmente, há muita discussão sobre essa questão cronológica, por causa da dificuldade de interpretação dos textos bíblicos sobre os acontecimentos do fim dos tempos. Os cristãos têm assumido diferentes posicionamentos. Basicamente, existem 3 interpretações sobre a cronologia da grande tribulação. Lembrando que a grande tribulação, quando a gente fala de tribulação, é algo pesaroso para todo o povo, todo mundo, todo o planeta, vai iniciar mesmo no segundo período dos 7 anos. E o primeiro é paz. A tribulação grande vem depois. Tá? Quando a gente fala em grande tribulação, ela inicia com o princípio das dores no primeiro século, já foi. Quer dizer, é o início das dores, o princípio das dores, mas a grande tribulação que nós entendemos como um período que muita gente vai morrer, que vai acabar muita coisa, ela se dá depois dos primeiros 3 anos e meio. Vamos lá. Há aqueles cristãos que defendem que a grande tribulação começará após o arrebatamento da igreja. Eles dividem a volta de Cristo em 2 etapas. A primeira será no arrebatamento secreto para buscar a igreja, e a segunda será visível e em glória para livrar Israel e os convertidos da grande tribulação. Esse período durará 7 anos. Segundo essa interpretação, a igreja não passará pela grande tribulação. Ou seja, vem o arrebatamento e, posteriormente aos 7 anos, Jesus vem para tirar Israel do problema. Tá? Essa interpretação é chamada de pré-tribulacionismo e é a interpretação mais recente dentro do cristianismo.
ela começou a ser ensinada de forma oficial somente após o século XIX. Hoje ela representa o pensamento da maioria dos cristãos. Há também aqueles que entendem que a grande tribulação acontecerá antes da vinda de Cristo, com a igreja ainda na terra. Essa interpretação é chamada de pós-tribulacionismo. Ela é a interpretação mais tradicional dentro do cristianismo histórico. Antes do século XIX, a maioria esmagadora dos cristãos era pós-tribulacionista. Na atualidade, essa posição voltou a crescer. Por quê que essa posição voltou a crescer? Porque tem muita gente dizendo que a igreja vai ficar na tribulação. Muita gente dizendo que o arrebatamento não vai acontecer antes da tribulação. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Se o arrebatamento não acontece antes da tribulação, e essa é a forma mais fácil de derrubar os pós-tribulacionistas, como que Jesus vai vir livrar Israel e a igreja que está resistindo na terra, né? O pessoal que está comendo mato para sobreviver, bebendo água de lodo, como que Jesus vai vir para livrar esse povo? Se quando Jesus vem para a guerra do Armagedon, qual é a conexão dele arrebatar um povo? Esse povo sobe e não desce? Não faz sentido. Esse povo sobe na mesma hora que Jesus vem descendo? Se ele já vem para livrar, como que ele vai arrebatar e vai guerrear e sem a igreja? Então, a igreja não vai vir com Cristo? A pergunta é essa, porque a Bíblia diz que a igreja virá com Jesus. A menos que o texto sobre a igreja com Jesus no Armagedon esteja errado, e não está, a Bíblia não mente, então os pós-tribulacionistas, o cara fumou um baseado no dia que escreveu isso. Então não tem como. É rasgar um texto bíblico ou acreditar numa tese. Eu prefiro ficar com o texto bíblico. Eu nunca vou abrir mão do que a Bíblia diz pelo que nenhum teólogo fala. Sempre eu vou procurar. O que a Bíblia diz, a gente tem que ser muito enfático. A Bíblia fala, então morreu. Está aqui. Eu não vou discutir sobre o que está escrito. A gente só pode fundamentar dentro do que está aqui. O resto é teoria. Amém? Então, se aqui diz que a igreja vai vir com Jesus para a guerra, então ela subiu. É ridículo pensar que a gente sobe, coisa boa, desce de novo. É um fast food. Não vai ter nem as bodas. Não, e a gente tem que rasgar Tribunal de Cristo, boda celestial e botar fast food gospel. Enfim. Por fim, há também os cristãos que entendem que a grande tribulação começará antes da vinda de Cristo, mas que o arrebatamento acontecerá no meio dela. É o meso, né? Essa interpretação é chamada de meso ou mid-tribulacionismo. Ela representa a minoria entre os cristãos. Isso aí é para aquele cristão que diz assim, cara, por que Jesus vai nos tirar no período bom? A tribulação só começa dos 3 anos e meio para frente. A primeira besta, né, a besta do mar, aliás, a da terra, do mar, a primeira do mar. A besta do mar, quando vier, vai ser pacífica, vai trazer prosperidade. Vamos ficar aqui no período da primeira besta. A segunda besta, a da terra, que vai botar quente em todo mundo, essa daí Jesus leva para livrar. Então tem esse pessoal, sabe, que ainda acredita que tem que viver o bem bom para depois subir. A tribulação, nós temos a visão de que ela se dá como sinal pelo princípio das dores. Agora, é claro que os 7 anos do anticristo na terra é que nós, teoricamente, a teologia chama de a grande tribulação. Por quê? Porque o iníquo vai estar na terra durante 7 anos, dominando tudo. Tá? O Senhor vai passar para ele o controle das coisas. Tá? Então, por enquanto, nós estamos nesse período de sofrimento, né, princípio das dores, mas não tem ninguém governando o mundo. Agora, vocês já viram como o mundo todo fala sobre um governo mundial, fala sobre uma liderança única?
Tudo hoje é único, é isso, é aquilo, tudo é convergendo para uma coisa só. Enfim, vamos lá. Como será a grande tribulação? Jesus avisou que a grande tribulação será um período de sofrimento tão grande como nunca foi visto desde o começo do mundo. Ele ainda disse que, se esses dias atribulados não fossem abreviados, ninguém escaparia. Mas também afirmou que, por causa dos escolhidos, os dias de grande tribulação serão abreviados. O que é abreviados? O tempo vai passar mais rápido. Já está rápido? Vai ser acelerado. Então, os 365 dias do ano vão passar bem rápido. As 24 horas vão passar mais rápido. Você amanheceu, quando você pensa que é meio-dia, já é de noite. É isso. Vai ser antecipado assim. O dia continuará acontecendo, mas o tempo vai girar mais rápido. Daí podemos entender que a grande tribulação será muito intensa, mas também relativamente curta. Versículo 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Que escolhidos são esses? Os 144 mil judeus escolhidos para pregar o evangelho ao mundo todo. Por que não os que não receberam a marca? Porque esses são a igreja que rejeitou a Cristo. Esses aí, muitos vão morrer pela prova do fogo mesmo, e isso daí não interfere muito naquela questão de abreviar os tempos em relação a Deus. Por quê? Porque tiveram a oportunidade de serem cristãos e não quiseram. Então, a única forma de expiação para eles não vai ser o sangue, mas vai ser o fogo. Fogo. Quando eu digo isso, eu não estou anulando o sangue da cruz. Jesus continua sendo o Salvador. Amém? Mas eles não podem ser salvos sem passarem pela prova do fogo. Ou seja, eles vão ter que passar mesmo pelos perrengues, morrerem, ou morrerem de fome, ou morrerem de frio, ou morrerem de qualquer coisa, por causa da não aceitação da marca. Tá? Então, alguém vai ficar vivo dessa turma? Deve ficar, muito pouco, para o milênio. Muito pouca gente. Muito pouca gente. Mas os escolhidos que a Bíblia fala aqui, profeticamente, são 144 mil. A palavra arrebatamento no grego é parúzia, que quer dizer extrair, desarraigar. Parúzia, desarraigar um povo desse mundo, elevar a presença de Cristo nas alturas, desarraigar. No latim é raptus. Raptus ou repentino é a retirada surpreendente, no latim. No português é arrancar, tirar da terra, arrancar. Arrebatar quer dizer, no grego, no latim, no português, essas coisas. Que na verdade vão acabar sendo, eu não sei se alguém leu aqui o livro do Rui Raiol, O Rapto, que ele conta a história da igreja que vai ser arrebatada, né? Só que é uma história mesmo, uma historinha, né? Tipo novela, é uma ficçãozinha, mas ele fala de uma igreja e tal, ele é um drama. Mas o Rui Raiol colocou o nome do livro dele de Rapto, porque rapto quer dizer arrebatamento. Então, esses vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes do sangue do Cordeiro. Tá? Quando ele está falando isso, ele está falando sobre os vitoriosos, sobre o período da grande tribulação. Pessoas vão vencer, tá? Vão passar por esse período. Seja pela morte, seja vivo, mas vão conseguir vencer esse período. Tá? 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, que dos 50% que vai ficar, e aí eu uso o percentual de Cristo, um estará na terra, dois estarão no campo, um sobe, outro fica, dois numa casa, um sobe, outro fica. As virgens, 5 subiram e 5 ficaram, então a gente sabe que é 50%, percentualmente falando. Esse 50%, para mim, minha opinião, a Bíblia não fala isso que eu vou dizer não,
90% vai receber a marca. Eu vou tirar só o dízimo. O dízimo é do Senhor. Numerologia do bispo. O dízimo é do Senhor aí. Por quê? Porque imagina que hoje, para a pessoa ir para um culto, está difícil? Para as pessoas fazerem o que tem que fazer, ler uma Bíblia, orar, jejuar, pregar a palavra, elas não se dão? Ainda está fácil ser cristão no mundo? Tá, ainda está. Mas se isso hoje é complicado, imagina esse povo, eu sou de uma geração que deu a vida pelo Evangelho, né? O pessoal dos anos 80 não abriu a mão, não. Mas a turma de hoje é complicado. O evangelho de hoje, o evangélico de hoje, não é o evangélico dos anos 80, 90, não é. Eu tiro pelos meus obreiros dos anos 90, que saíam no domingo de manhã e voltavam de tardezinha do evangelismo. Tudo dessa cor do sol. Mas a igreja lotava. Então, hoje, o cara sai ali, dá umas voltinhas, 40 minutos está de volta. Acabou o evangelismo. Quando vai? Então, é uma geração fast food. Se você botar o jovem de hoje, o evangelho de hoje, na frente de um celular ou de um computador, pode me ajudar, vai lá, todo mundo assim, ó. Família Adams, vai. Não tem tempo para isso. Todo tempo é bom. Mas se você disser, vamos orar, já olha para o relógio. Então, a geração de hoje não tem tempo para Deus. Tu acha que essa geração vai conseguir resistir os dias da tribulação? Qual é o suporte espiritual que essa geração de hoje tem? O jovem de hoje está dominado por rede social. Você quer matar um jovem? Quer matar ele? Tire o seu celular. Aí você dá bem na cabeça da cobra. Tira o celular dele. Pronto. Matou o jovem. Porque a vida dele é um celular. Entendeu? Então hoje, você está aqui conversando com uma pessoa, você não sabe se ela está conversando com você ou se ela está no celular, porque enquanto você está falando, ela está assim. Então, a ocupação que as pessoas têm com o celular é muito grande. E elas não estão dando tempo para Deus. É uma geração robotizada. Você imagina essa geração, como eles vibram com as novas tecnologias. O mundo está ficando mais atraente nesse sentido. Eles estão sendo chamados pelas janelas da alma, os olhos. Você não consegue sair porque você é atraído pela janela da alma. Olha como é sutil, um celular. Eu tinha um V3 que eu ligava, achava tão bonito aquilo, eu ligava e o pessoal atendia, ó. E ainda ligavam para mim e eu recebia também. A única coisa que aquele V3 fazia era bater foto. Fantástico. É fantástico. V3 hoje? Para quê? Se eu posso me conectar com o Japão agora. Se eu posso fazer uma ligação e ficar conversando com o Edivan, olhando para ele. E aí, Edivan, tomou o chá, emagreceu? Emagreci. Quantos? Mostra a bucha. Mostra o bucho aí, deixa eu ver. Não é não, irmão? Então, hoje dá para fazer isso. Antes não. Então, por que nós somos... Hoje temos uma maquininha que nos faz ver tudo.
Na cédula do dólar tem lá o olho que tudo vê. Satanás, ele dá a visão dele a você. E qual é a visão que você tem no celular? A visão de mundo. O mundo está sendo visto aqui, ó. O olho que tudo vê não está mais só na cédula do dólar. Está no seu bolso, está na sua mão. Você pode ver o mundo por aqui. E você pode se mostrar para o mundo por aqui também. Aqui. Então, isso é satânico. Isso, o senhor está satanizando a tecnologia? Não, eu estou te dizendo que toda essa tecnologia tem um viés. Você acha que no novo céu, nova terra de Deus vai ter isso? Não vai. Mas isso tudo foi feito para que você tenha uma visão não de Deus, mas de mundo. E quando eu sou atraído pela visão do mundo, o que foi que Jesus fez com Jesus? O diabo fez com Jesus. O que foi? Levou ele para onde? O pináculo do templo, não foi? Para ver o quê? Tudo. Riquezas, tudo. Então, o diabo, ele dá a você a visão do mundo. Ele tentou Jesus com essa visão. Não conseguiu. Mas hoje, 50% da igreja já está amarrada na visão do mundo. Enquanto eu estou pregando aqui, tem muita gente que está pensando, poxa, tomara que acabe logo, que eu tenho que ir para casa. Mas quando chega em casa, fica 3, 4 horas na visão de mundo. E aqui não tem pressa. Você recebe muito mais informações do mundo do que da Bíblia Sagrada. Quando nós chamamos vocês para virem à igreja, virem aos cultos da semana, irem ao evangelismo, orarem, participarem de grupos de evangelização, o que nós estamos fazendo com você? O mal. Nós somos maus. Por quê? Porque nós estamos tirando de você o seu tempo. E você não tem tempo para isso. Mas a briga, a queda de braço, é que nós temos que tirar você da visão do mundo. E dar a você a visão de Deus. Essa que os anos 90 tinha, e que nos anos 2000 nós não temos. Eu não tinha obreiro com celular, até porque celular naquela época era coisa de rico. Eu não tinha obreiro em internet, porque a internet não existia. Existia nos países do primeiro mundo. O máximo que se tinha aqueles computadores dessa largura. Que a pessoa entrava era o Windows. Só era para digitar. Estava abrindo. Não, e para que era? O Windows. O Windows é o que nós temos hoje no WhatsApp. É só digitar, se bem que o WhatsApp ainda dá áudio, né? Mas o Windows daquela época era só para digitar e mandar mensagem. É o fax eletrônico da época. Quero mandar mensagem, vou pelo Windows. Hoje, você manda uma mensagem aqui em áudio, você manda uma mensagem em vídeo, você manda uma mensagem digitada. Então, imagine vocês que o mundo está aqui, na sua mão. Na palma da sua mão. Na palma da sua mão. O mundo foi colocado nas suas mãos. O diabo disse assim, eu vou te dar o mundo. Toma. Aí você diz, vixe, mas meu aparelho celular é muito ruim, eu quero um melhor. Eu quero agora um da tecnologia 5G. Eu quero aquele mais fininho que parece uma folha. E você está sempre tentando evoluir com as tecnologias, né? Dá mais alcance, dá mais não sei o quê, dá mais tempo de internet, a bateria dura mais. E você paga mais por isso, porque você quer ter mais qualidade, mais visão, tela boa, tela plana, tela não sei o quê. E você dorme com isso e acorda com isso.
Você passa o dia com isso no bolso. Você vai dormir, você está tão agarrado ao mundo que você vai dormir, você não desliga. E você não coloca lá na sala e vai para o quarto. Não, você deixa do seu lado, do lado da sua cama, ligado. E você dorme olhando para ele dizendo, a bateria está boa ou está ruim? Não, vou carregar, porque senão vai descarregar. Não é verdade, gente? Ao ponto que tem marido e mulher que estão se deixando. Por quê? Porque passam mais tempo no celular do que se conversando, dialogando. Irmãos, isso é muito sério. Idosos passam o dia com isso aqui para passar o tempo. Criança, o pai não quer criar. Toma, minha filha, toma, você. Aí a menina, que bom. Por quê? Porque vai ganhar um celular. E isso quer dizer, vai ganhar um mundo. Entendeu? Irmãos, a igreja que vai ser arrebatada não pode estar com o mundo. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo, não recebemos o espírito do mundo. Quando fala em espírito do mundo, não está falando de um espírito no formato do planeta Terra que entra em você, não. Está falando em toda a visão do mundo em você. Qual foi a forma do diabo implantar um mundo nos cristãos? O celular. Então o mundo está entrando na sua vida. Você vai dirigindo o carro e diz, agora eu vou fazer uma live. Aí você, olha gente, eu estou aqui dirigindo meu carro, estou passando pela rua, pela Pinto Madeira, vou entrar aqui na Senador Pompeu, coisa que ninguém quer saber. Ninguém quer saber se você está no carro, ninguém quer saber se você está no Senador Pompeu, ninguém quer saber nada disso. Mas gerou em você um pensamento que você tem que dar satisfação da sua vida ao mundo todo. Você quer saber se a pessoa está casada, solteira, divorciada, vai lá e vê o perfil dela. Aí tem lá open, closet, open, closet, open, closet. Que é assim, aberto e fechado para a relação. Quando você está casado, em relacionamento sério. Casado. Sei o quê? Quando não está, livre na bagaceira. Você está dizendo ao mundo, pode vir quente que eu estou fervendo. Você avisa que está aberto para o mundo. Em qual tempo os cristãos da minha geração imaginaram que os cristãos dessa geração iriam aceitar o mundo dessa forma? E estão aceitando de tudo, né? Estão aceitando fácil. É muito fácil. É difícil eu pegar um jovem e mandar vestir um paletó e uma gravata e ele aceitar. É difícil. Porque o jovem de hoje ele quer andar com jeans rasgado. É a visão do mundo. É a visão do mundo. O mundo informa que você tem que ser largado. É a visão do mundo. E tudo é xenofobia. Sabe, tudo eles acham que você é xenofóbico. Não, eu tenho fobia a qualquer tipo a uma raça, né? Sou xenofóbico. Caramba. Todo tipo de gente hoje virou raça, virou tribo, virou família. Tudo é normal. Então, isso é uma aceitação do mundo. Vamos lá. Algo característico da grande tribulação será o aparecimento do anticristo escatológico. Muitos anticristos já surgiram ao longo da história. 1 João 2,18 e o capítulo 4, versículo 3 também. Tá? No primeiro século, os cristãos reconheceram o Império Romano como um sistema anticristo. Esse império era violento e opressor e liderado por imperadores que se intitulavam deuses. Dominus et Deus. O Império Romano está voltando. Como? Os pés da imagem de Nabucodonosor mostram o novo Império Romano sendo restaurado. O império, o pé é barro e ferro.
E por que é barro e ferro? Porque é restauração. Está sendo restaurado. Esse império, novo império romano, ele vem trazer para a grande tribulação a mesma visão do primeiro império. Como é que é o nome da igreja católica? A igreja católica apostólica o quê? Romana. Alguém já leu sobre o período da Inquisição? Como é que eles matavam as pessoas? Como é que eram feitos? Vocês sabiam que era exatamente ipsiliter como era no Império Romano? Fizeram só assim, ó. No Império Romano, pegava-se um homem, pendurava-se pelos testículos, para ele morrer de dor. Na época da Inquisição católica, fizeram a mesma coisa. Os papas e padres da época mandaram matar dessa forma. Olha que amor cristão, né? Você vê como o Roma tem essa visão. Roma tem essa visão. Então, não duvide. Quando o novo Império Romano for instituído e do lado do anticristo, quem vai estar? O falso profeta que provavelmente será de lá, da igreja romana. Ao lado tem que ter sempre um grande líder religioso do lado do anticristo. Porque ele não será líder religioso até a metade dos 7 anos. Então ele terá que ter do lado dele um líder religioso forte para apoiá-lo até que ele se torne o grande Deus do mundo. E tem que ser uma liderança que entenda o que ele vai fazer. O que ele vai fazer? O mesmo que o Império Romano fez, o mesmo que a Igreja Romana fez, ele vai fazer com as pessoas que não aceitarem a marca. E como foi? Aí você diz, não, mas nenhum Papa vai concordar com isso, nenhum padre vai concordar com isso. Calma, isso já aconteceu. E você duvida que pode acontecer de novo? Leia sobre a Inquisição e você vai ver. Leia como foram os sofrimentos dos que foram mortos na época da Inquisição. Os huguenotes, os protestantes. Veja como eram tratados os vassalos nas terras. O domínio político, econômico da igreja no período medieval. Isso tudo pode acontecer e vai acontecer de novo. Só que sobre o domínio do anticristo. Mas o HD dele já tem essa informação, que isso aí pode acontecer. E se for na visão romana, eles aceitam. Vamos lá. Mas na grande tribulação haverá um sistema ainda pior. Esse sistema maligno será conduzido pelo anticristo final. O pior de todos eles. Ele é chamado de homem do pecado, filho da perdição e abominável da desolação. Quando você fala de o anticristo final, o pior deles, imagina Adolf Hitler, Mussolini, Stalin, Lula. Imagine esses caras aí. Imagine esses caras que hoje e os que já passaram, que não estão nem aí para quando vão morrer. Também vale saber que alguns dos textos que falam sobre a grande tribulação registram o que chamamos de profecias de dupla referência. Isso significa que eles descrevem profecias que encontram seu cumprimento pleno em diferentes ocasiões. Por exemplo, Jesus em seu sermão falou sobre a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Mas ao mesmo tempo ele também falou da grande tribulação. Isso significa que a destruição de Jerusalém tipificou a grande tribulação. Interessante, o ano 70. Vimos que os cristãos assumem diferentes interpretações sobre a cronologia da grande tribulação. Por conta disso, naturalmente, eles também possuem diferentes opiniões sobre a sua natureza. Eu estive fazendo uma pesquisa, a maioria dos comentaristas sobre a grande tribulação concordam que a 70ª semana de Daniel é a semana da grande tribulação.
98% dos teólogos acreditam nisso. Então, há uma discordância de 2%. Mas 98% diz realmente a 70ª semana é esse período. Agora, esse que nós estamos vivendo é chamado de gentílico, período dos gentios, que é uma historicidade desvinculada com Israel. E por conta disso, esse período é chamado de período da graça, é manifestado. Então, é o período da igreja instituída. Não se trata com o povo de Israel, mas com a igreja instituída, evangelizada, os confins da terra, né? Então, esse é o período do povo gentil. Nós estamos vivendo o período gentílico, período da graça que se manifesta, o favor não merecido, porque a promessa era só para Israel e se estendeu ao povo todo, aos que creem. Essa graça se estende. Mas quando acontecer, e aí a distorção entre pessoas, vem o período da 70ª semana, da tribulação, nós entendemos que nós, assembleanos, percebemos que a igreja vai ser arrebatada, porque somos dispensacionalistas, isso quer dizer que a igreja não vai ficar para a tribulação, mas Israel vai. E que a promessa de Daniel da 70ª semana se cumprir, semana de dores, de ira, a ira de Deus vai recair sobre Israel. Eu acho que isso deve ser observado assim. Como que eu vou me irar com quem me ama? Como que eu vou me irar com quem me abraça, com quem me beija? Com quem me aceita e me serve? A 70ª semana é a semana da ira de Deus. E ela tem que se aplacar, ser aplacável. Ela tem que acontecer sobre os filhos da ira. E nós não somos filhos da ira. Porque todo aquele que recebeu o sangue de Jesus tem uma nova vida em Cristo. É nova criatura. Então não é filho da ira. E aí eu falo como pré-tribulacionista e como dispensacionalista. Eu não posso acreditar que uma pessoa que tem o sangue de Cristo, que é templo e morada do Espírito Santo, que teve os 3 batismos, o batismo da água, o batismo do Espírito e o batismo do fogo, que passou por tudo isso, firme, vai entrar em tribulação. Vai entrar nesse período de tribulação. É impossível pensar que Deus faria isso com a sua igreja. Mas, por outro lado também, a gente pode observar o lado cultural. A igreja não tem a cultura de Israel. Israel serve a Deus. Israel tem uma visão de Deus que nós não temos. Nós brigamos há 2000 anos para sermos fiéis no dízimo, não é verdade? Israel é fiel e acabou. Nós temos uma cultura de divórcio. Israel, o judeu, não se divorcia. Não divide família. O judeu praticante não divorcia. E por quê? Porque ele entende que Deus não quer divórcio. E ele sabe que divórcio divide grana. E judeu não divide nada com ninguém. Por isso que todo judeu é rico. Brasileiro é tão burro que casa 4 vezes, arruma 4 sogras e não sei quantas pensões de bem uns 50 meninos. Ainda se orgulha. Eu vou cortar cabelo no canto que o cara dizia assim: eu tenho um filho com 8 mulheres. Pago 8 pensões. Eu olhei para a cara dele e disse: então corta o cabelo, que isso aqui vai dar em alguma pensão. Trabalhando para pagar a pensão. Ele nem entra para morar em Israel, sabe por quê? Porque em Israel, um cara que tem a renda dele comprometida não entra lá. É incrível.
que a gente não percebe essas coisas, né? Vamos lá. Já os que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação entendem que ela será o período em que o mundo ímpio, liderado por Satanás, perseguirá ferozmente a igreja. A igreja tem sofrido perseguições em toda a sua história, porém no período final, que antecede a volta de Cristo, tais perseguições se intensificarão. E nesse cenário que Cristo voltará em glória e poder para abreviar os dias difíceis e livrar o seu povo. Quer dizer, nessa visão, eles estão acreditando que Jesus vai vir, Dantas, não é para abreviar para os 144 mil. É para a igreja. Quem defende essa interpretação acredita que Deus castiga o mundo, derramando a sua ira sobre os incrédulos, sobretudo em resposta às orações da igreja. Mas também afirma que a ira de Deus será completamente consumada no dia do juízo que ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Saiba que é o juízo final, né? Independência de posição adotada. Mas eu vi, você estava comigo no dia que eu conversei com o pastor, que ele disse que a igreja vai passar pela tribulação, mas que não vai ser tocada. Lembra disso? Lá no Jacareí. Ele acreditava que a igreja vai passar, ele é pós-tribulacionista, mas que a igreja que vai ficar na tribulação não vai sofrer a tribulação. Como que você vai ficar no mundo e não vai sofrer o mundo? Tem doido para todo, meu irmão. E usa texto da Bíblia. Texto doido, texto isolado mesmo, assim, pega um versículo que tem nada a ver, entorta para cá, entorta para lá para dar certo. Sistema perseguidor maligno um dia cairá diante da majestosa vida de Cristo e a igreja se levantará gloriosa para encontrar com seu noivo. Apocalipse 3,10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Depois que os crentes em Jesus Cristo tiverem sido arrebatados, a grande tribulação começará na terra. Há quem que esse versículo aqui não está ligado ao período tribulacional. Há quem diga que esse período está ligado ao pós-milênio. Há quem diga. Por quê? Porque o diabo voltará, depois de preso 1000 anos, voltará a tentar o mundo todo. Mateus 24:21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem, já lemos, Apocalipse 7,13, e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E ele lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Essa é uma advertência para todos aqueles que não querem ficar na terra. Quando a igreja do Senhor for arrebatada, depois do arrebatamento se dará a grande tribulação, o pior período da história da humanidade. Dos 22 capítulos do Apocalipse, 13 são dedicados a esse acontecimento. Mais do que saber todos os detalhes desse período tenebroso, o cristão deve orar e vigiar, para não fazer parte dos que não subirão com a igreja no arrebatamento. A grande tribulação, o que é a grande tribulação? Segundo o dicionário de profecia bíblica, a grande tribulação é um período de aflição e angústias incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja. Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo. Isaías 13:11. Esse período de aflição e angústias terá duração de 7 anos, Daniel 9:27, semanas de anos. Ela ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória, segunda fase para reinar. Só os santos escaparão desse período tenebroso. Os santos mesmo, viu? Os santos. Tá? Não é mole não. Não é os crentes não. Não é os evangélicos não. É os santos. Santo do pau oco não vai não. Vamos dizer, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória, tal. Será uma aflição como nunca houve na terra. A igreja passará pela grande tribulação. É preciso ressaltar que a igreja não é o prédio onde os crentes se reúnem, mas a comunidade de salvos em Jesus. A palavra de Deus afirma que esta comunidade não passará pela grande tribulação e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10, Paulo escreve aos Tessalônicos. João, no Apocalipse, registrou o livramento da igreja de Filadélfia, um exemplo de igreja que será arrebatada. Foi aquele pastor disse que a Filadélfia vai estar na terra, né, e ser livrada na terra. Não tem nada a ver. A manifestação do anticristo. O anticristo será aquele que se colocará no lugar de Cristo
Ele é a besta que João viu subindo do mar, ou dos povos. Apocalipse 13, o mar, porque mar simboliza gente. Muita gente. Lucas 21, 25. O espírito dele já está no mundo. Ele vai ser aceito por um mar. Ele vai subir do mar. O povo vai eleger ele. O povo vai aceitar ele. Pensa que ele vai ser rejeitado. Não, vai ser o contrário. Vai ser ovacionado mesmo. 1 João 2, 18 e capítulo 4, verso 3. Com certeza será um líder político e fará grandes coisas. O anticristo tem um sinal, um nome e um número. Apocalipse 13, verso 17. Seu número é 666, Apocalipse 13, 18. Quem não tiver essa marca será morto, Apocalipse 13, 15. E não poderá comprar ou vender qualquer coisa durante o seu reinado, Apocalipse 13, 16, 17. O governo único, a tentativa de um governo único pode ser vista na criação da Comunidade Europeia, que conta hoje com cerca de 28 Estados-membros. Os 10 chifres da besta, de Apocalipse 13, 1 e 17, 3, indicam que haverá um conglomerado de nações que aceitarão a liderança do anticristo. Será a ponta pequena que Daniel viu, que dominará os pontos com muita eloquência, Daniel 7,8, e fará guerra aos santos, Daniel 7,25. Já tem, né? Macron já está unido a 10 países europeus. O falso profeta, ele, juntamente com o diabo e o anticristo, vão formar a chamada trindade satânica, que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. O governo do anticristo prevalecerá por 3 anos e meio. Por que a gente tem a visão de que o falso profeta pode ser papa? Primeiro, pela força da igreja católica no mundo. Segundo, que o tratado de paz do anticristo é entre judeus, as maiores religiões, muçulmanos e cristãos. O tratado ele vai juntar essas 3 religiões, que são as maiores do mundo. E o Papa, quer dizer pai. Olha que trindade. Satanás, espírito. E anticristo, filho da perdição. Olha como ele quer imitar a trindade do céu. O falso profeta, ele juntamente com o diabo e o anticristo, vão formar a chamada trindade satânica, que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. O governo do anticristo prevalecerá por 3 anos e meio, pois virá a vitória final de Cristo sobre todos os reinos, poderes humanos e malignos. Apocalipse 12, 10. O juízo de Deus sobre o mundo. O livro selado e sua abertura, João viu um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Ninguém podia abrir tal livro. Jesus é o único digno de abri-lo e desatar os 7 selos. João contemplou o livro onde estão registrados os juízos de Deus que virão sobre a humanidade. Com a abertura do primeiro selo, se dará os primeiros dos 3 julgamentos. Quando o primeiro selo é aberto, surge um cavalo branco com um cavaleiro, que é o anticristo. Os cavalos representam o julgamento de Deus contra o pecado dos homens. A Bíblia não afirma que o cavaleiro montado no cavalo branco é Jesus Cristo, mas o anticristo, que virá seduzir as nações. O segundo selo, ao abrir o segundo selo, João vê que outro cavalo saiu e desta vez ele é vermelho. Este é o cavalo vermelho, representa a guerra, o sangue que será derramado na terra. Haverá uma terrível guerra mundial. O inimigo atacará Jerusalém, profanará o templo e os judeus, Daniel 8:13, e os judeus são aconselhados a fugir para os montes, os judeus. O terceiro selo, como resultado da guerra, haverá uma terrível fome, figurada pelo cavalo preto, Apocalipse 6:5. E quem não tiver o sinal da besta não poderá comprar nem vender. Haverá uma escassez nunca vista. O quarto e quinto selos, na abertura do quarto selo, aparecerá o cavalo amarelo, simbolizando a morte que acontecerá em decorrência dos flagelos. Quando o 7º selo for aberto, o mundo já estará na segunda metade da grande tribulação, e 7 anjos tocarão 7 trombetas. São mais 7 acontecimentos terríveis que cairão sobre a terra, tipificados nas 7 trombetas. As 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, 7 anjos tocam 7 trombetas e vários acontecimentos catastróficos têm início. A vegetação é queimada, os mares são atingidos pela mortandade dos peixes, rios e fontes de água são prejudicados,
o espaço sideral é abalado, demônios e anjos terríveis são soltos e atormentam os moradores da terra. A terça parte dos homens morre pelas catástrofes enviadas por Deus como juízo sobre o mundo pecaminoso que blasfema contra o Criador. As 7 taças da ira de Deus, Apocalipse 15, verso 16, representam as últimas pragas ou os últimos juízos de Deus sobre a humanidade ímpia. Salmo 9, 17. 7 anjos são encarregados de derramar 7 juízos terríveis sobre os homens que rejeitaram a Cristo. No capítulo 16 de Apocalipse, são descritos os eventos das 7 taças. O cristão precisa viver em santidade para que não venha fazer parte da grande tribulação, que jamais venhamos esquecer da recomendação bíblica. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, o espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 22, 23. Detalhe, tudo isso vai acontecer diante de 24 anciões. Quem são os 24 anciões? 12 discípulos e as 12 tribos. Verdade. 12 tribos de Israel e 12 discípulos de Cristo. Os 24 anciões.